Boa noite, amigos da Vinha do Senhor. É um enorme prazer estar com vocês novamente. Espero que todos estejam gozando de boa saúde e, ademais, felizes, porque a vacina da Covid-19 já está no nosso estado. E as pessoas da linha de frente, as com comorbidade e as com mais de 75 anos já poderão ser vacinadas. Isso é muito bom. Então, estamos felizes com isso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite formulado pelo irmão Celso Seara para ministrar essa palestra e dizer que estou bastante lisonjeada. Quero enviar também um grande abraço para Ramon e toda a equipe da Vinha do Senhor. Porém, antes de iniciarmos a nossa palestra sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da reencarnação, faremos, como de costume, a nossa prece inicial. Aqueles que quiserem poderão fechar os seus olhos e exorarmos ao meigo Rabi da Galileia, que envolva nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, Senhor, estar nesse exato momento entregues para recebermos as tuas inspirações e intuições, tuas e dos teus seareiros, que trabalham no bem, no amor e na verdade, e assim nos colocarmos receptivos para os ensinamentos da noite de hoje e buscarmos assim aprimorar a nossa jornada evolutiva. Sede conosco, Mestre amado, hoje, agora e por todo sempre. Que o amor do meigo Rabi da Galileia envolva todos os nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bem, meus amados, hoje falaremos sobre o capítulo, como eu já havia falado, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da reencarnação. E há uma célebre frase no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris. A frase é a seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Progredir sem cessar. Tal é a lei. Tal é a lei. Onde, nessa frase, fica claro, fica patente a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Progredir sem cessar quer dizer em outras e outras vidas que ainda teremos para burilar as nossas mazelas milenares, e eu costumo brincar dizendo que até trilenares. Sendo assim, meus amados, o conceito vulgar de ressurreição, no sentido da revivescência dos despojos do corpo físico, não se sustenta mais. Não se sustenta mais, atentando-se aos conhecimentos científicos atuais, que demonstram cabalmente a sua impossibilidade material. A sua impossibilidade material. Como reviver um corpo que já se desfez há 2000 anos, por exemplo?
e cujas moléculas hoje habitam novas formas materiais. Impossível realmente. E mesmo supondo-se que um espírito pudesse, sabe-se lá de que maneira, de que meios, reviver seu corpo tendo já desencarnado, e sendo a justiça lei divina e natural, todos os outros teriam o mesmo direito. E aí eu pergunto, como garantir esse direito, meus amados? Se as moléculas de um corpo que habitou a Terra há tantos séculos podem ser as mesmas que formam hoje o nosso corpo, ficando assim, mas novamente impossível mais uma vez. Assim, tanto pela ciência como pela simples lógica, vemos que a ressurreição, como entendida vulgarmente, ou seja, com a revivescência do corpo físico, é absolutamente improcedente. No entanto, muitas das religiões consequentes do cristianismo ensinam a ressurreição como dogma. E para isso sustenta-se nas Escrituras. E aí? Estão enganadas as Escrituras? Será? Segundo nos explicam os Espíritos, há apenas equívoco por parte dos interpretadores da Bíblia, quando o fazem tomando certo termo ao pé da letra, pois o próprio mestre já asseverou: a letra mata e o espírito vivifica. Devemos sempre interpretar a Bíblia pelo simbolizado espiritual, pelo simbolizado. Não podemos tomar ao pé da letra, o que apenas confunde e provoca a incredulidade das pessoas que se dispõem à simples reflexão. Já, meus amigos, com o advento do Espiritismo, no entanto, esses conceitos são explicados sem alegoria, sem nenhuma alegoria, mostrando seu sentido claro e preciso, atendendo assim profundamente às exigências de nossa razão, promovendo o aumento das pessoas sinceramente religiosas e crentes. O Espiritismo, portanto, ao contrário de subverter a religião, a confirma e sanciona por provas irrecusáveis. Além disso, a lei de Deus está inscrita na consciência dos espíritos, ou seja, na nossa consciência. E por isso, meus amados, encontramos a crença na pluralidade das existências. E desde os primórdios da existência do homem na Terra. Desde os primórdios, o homem traz este conhecimento
essa certeza intuitivamente. Numa rápida passagem pela história, podemos verificar isso facilmente. Desde os xamãs na antiguidade, passando pelos Vedas, Confúcio, Gautama, Sócrates e tantos outros. A doutrina da reencarnação é ensinada desde tempos imemoriais. Também nas escrituras sagradas encontra-se estes ensinamentos. Jaime Andrade, em seu livro O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, pinça da Bíblia vários textos que falam da reencarnação. Vale muito a pena conferir. Na codificação, precisamente no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, livro 2, questão 115, nos respondem os espíritos que sobre os propósitos da vida, Deus, como já é sabido por todos nós, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento da verdade, e deu a cada um deles uma missão. Todos nós temos uma missão a ser desempenhada. Basta olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos essa intuição, conhecer essa missão, e as ferramentas já estão também dentro de nós. Basta buscá-las e tomar do arado e da charrua e prosseguir na nossa missão intimoratus. Ele nos dá essa missão com o fim de os esclarecer e progressivamente chegarmos à perfeição pelo conhecimento da verdade e para que a gente consiga se aproximar dele, porque Deus nos ama a todos nós, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros. E é sabido, meus amados, que os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. A felicidade eterna e sem perturbação, eles a encontrarão nessa perfeição que vai sendo angariada passo a passo, gradativamente. Já na questão 171 do Livro dos Espíritos também, no capítulo 1, no livro 2, esclarece o codificador Allan Kardec que nos objetivos da reencarnação, todos os espíritos, todos nós tendemos à perfeição e Deus nos faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-nos as provações da vida corporal, que são os testes. É como o aluno que tem que fazer as provas para ele ir gradativamente subindo os degraus na sua escala de educação. Sua justiça, porém, lhe concede realizar. A justiça de Deus nos deixa realizar em novas existências o que não pudemos fazer ou concluir em uma primeira existência. Porque uma única existência é impossível burilarmos a montanha de mazela que temos de um passado milenar. E prossegue ele asseverando
que o homem que tem consciência da sua inferioridade tem, na doutrina da reencarnação, uma esperança consoladora. Essa doutrina da reencarnação nos consola. Só em saber que a gente preexiste após a morte do corpo físico e que vamos nos reencontrar com aqueles aos quais temos laços espirituais, isso já nos consola bastante, muito. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistar por novos esforços, sustentam e lhe reanima a coragem para prosseguir. Para prosseguir. O conceito vulgar de ressurreição só foi colocado e mantido até hoje como pilar das igrejas para a sustentação da doutrina da unicidade da existência. Doutrina que pretende garantir o controle e poder temporal das igrejas sobre os seus tutelados. Porém, meus amados, se nos dispusermos a questionar as situações que se nos apresentam no dia a dia, comparando as duas doutrinas, a da unicidade e a da pluralidade das existências, para logo verificarmos qual delas respondem não só à nossa razão, como à ideia que fazemos de Deus. Como reconhecer, por exemplo, a justiça e o amor infinito nas tantas desigualdades e misérias humanas, senão com a chave da pluralidade das existências. Senão com essa chave. Essa chave é que vai nos dar o entendimento para essas questões, que às vezes a gente acha injustas. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no seu capítulo 13, As Vidas Sucessivas, se não me falha a memória, o capítulo 13, Leon Denis diz, na lógica da reencarnação, inquire o seguinte: por que para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável? Por que isso? Por que essa desigualdade? Se a gente não tiver a chave da reencarnação, como compreender essas desigualdades, essas mazelas? E ele continua, Leon Denis continua. Para estes, a força, a saúde, a beleza. Para aqueles, a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio aqui e acolá a imbecilidade. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Pergunto, de onde vêm os jovens prodígios? Crianças que desde tenra idade, seja na música, na pintura, na poesia, desde a tenra idade, desde a meninice, mostram disposições extraordinárias para as artes, para a ciência, para a matemática, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano. Tantas perguntas sem resposta da parte daqueles que sustentam a unicidade da existência. Porém, meus amados, tudo se explica,
tudo se torna claro com a doutrina das vidas sucessiva, com a doutrina da pluralidade das existências, que é a chave, como eu já havia falado, salutar para dilucidar essas questões. Impede, portanto, ressaltar que as desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. A doutrina da pluralidade das existências, porém, lança luz a todas essas questões, revelando em toda a sua beleza a justiça e o amor divino. Sem sombra de dúvida, falar de ressurreição é falar de reencarnação. E falar de reencarnação é falar de amor, porque Deus é puro amor, conforme asseverava João, o apóstolo. O tema de hoje nos fala de perto, meus amados, ao coração de muitas formas. Os Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, amar ao próximo como a si mesmo, falando da lei de amor, eles asseveram. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atento, pois esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação triunfando da morte, revelando às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz à conquista do seu ser elevado e transfigurado. A reencarnação, meus amados, nos permite alcançar a verdadeira paz. Permitindo refazermos os caminhos enganosos em que nos colocamos tantas vezes na vida, permitindo o fortalecimento dos laços que temos com os corações amados. A reencarnação fortalece esses laços. A unicidade da existência é que quebra, mas a reencarnação não, fortalece os laços com os corações amados. E o reencontro, a certeza do reencontro com aqueles a quem precisamos também amar, com aqueles a quem regateamos no passado ou até no presente o amor. Com a pluralidade das existências, sabemos que há um longo aprendizado a ser empreendido, mas sabemos igualmente que todo o esforço valerá a pena e não será jamais perdido. Ela permite a certeza de que dispomos do tempo e do espaço necessários à construção e à transformação de nós mesmos, através do desabrochar das nossas virtudes potenciais, virtudes belíssimas que nós temos em estado de latência, só esperando a gente acreditar para trazê-las à tona. Por tudo isso, essa doutrina de amor, meus amados, nos sustenta a esperança e o ânimo na luta.
Também temos várias evidências da reencarnação. E uma dessas evidências é que trata a reencarnação de uma crença milenar, desde a época de Sócrates e Platão. Eles já acreditavam nas vidas sucessivas. Os judeus acreditavam também na reencarnação. Só os saduceus que não acreditavam. No livro Você e a Reencarnação, capítulo 19, Hernani Guimarães tece considerações sobre a reencarnação. Origem, o mais distinto e ilustre de todos os teólogos da antiga igreja, ensinava a pré-existência da alma segundo a ideia platônica. No século VI, o imperador Justiniano I declarou guerra aos discípulos de Origem. E essa guerra foi declarada no Sínodo de 553 em Constantinopla, ou seja, no Conselho de Constantinopla, onde os seus ensinos, os ensinos de Origens, foram condenados, porque até aí a reencarnação era permitida. A reencarnação, meus amados, também está presente na Bíblia. Em João, capítulo 3, versículo 1 a 13, constatamos o diálogo com Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, mestre, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O médico Rabi da Galileia responde: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Necessário vos é nascer de novo. Em Jó, capítulo 9, versículo 1 a 5, nós temos Jesus e o cego de nascença. Donde os apóstolos perguntam: Rabi, quem foi que pecou? Ele ou os pais, para ele nascer desse jeito, ou seja, para ele nascer cego? O meigo Rabi responde: ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, temos João Batista e Elias. João Batista e Elias. É verdade, perguntam os discípulos, que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas? E Jesus responde: mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Ao concluir, ao dizer isso, os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. E não podia ser ressurreição, porque os pais de Elias foram um e o de João Batista era outros. O corpo também era diferente. Se tivéssemos que falar em ressurreição, falaríamos da de Lázaro, mas que o Espiritismo nos mostra que não foi, no caso de Lázaro, ressurreição, porque o próprio meigo Rabi da Galileia asseverou que não veio destruir a lei. Então, após ser esgotado o fluido vital, não consegue mais trazer a vida.
Então, ficou patente com os estudos que o caso de Lázaro foi um caso de letargia ou catalepsia. Evidências da reencarnação também nós temos. O insigne codificador, no Livro dos Espíritos, na questão 219, pergunta aos espíritos: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos acontecimentos, o das línguas, dos cálculos e etc. Quantas pessoas a gente não conhece que, sem estudar matemática, são fera em cálculo? Sem estudar determinada matéria e é fera naquela matéria. Conhecimento de vida passadas. A pleiade de espíritos superiores respondem a Kardec: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venha tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Temos ainda como evidência da reencarnação as crianças que se lembram de vidas anteriores espontaneamente. Temos também as reminiscências de vidas passadas através do processo de revivescência ou da hipnose, das terapias regressivas de vida. Temos também pesquisas científicas sobre a reencarnação. Pesquisas feitas pelo Dr. Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, ou da Virgínia. Ele estudou 20 casos sugestivos de reencarnação. Crianças mais ou menos entre 2 a 4 anos, que tinham lembranças de vidas anteriores. Também temos evidências da reencarnação em pesquisas no Brasil, feitas por Hernani Guimarães, nos seus livros Você e a Reencarnação, e também no seu outro livro, Reencarnação no Brasil, onde Hernani estuda 8 casos pesquisados que sugerem renascimentos. No livro, meus amados, que é um best-seller e todos vocês devem conhecer, Muitas Vidas, Muito Mestres, o neurologista e psiquiatra Brian Weiss traz recordações de vidas passadas de uma paciente. No livro Minha Vida na Outra Vida, esse livro conta a história de Jenny, uma mulher do interior dos Estados Unidos, que começa a ter visões, sonhos, lembranças, tudo isso espontâneo, de uma última encarnação que ela teve como Mary. Nesta, ela se chama Jenny. Ela começa a relembrar de uma encarnação que ela teve como Mary, uma mulher irlandesa que faleceu na década de 30. Intrigada, Jenny sai em busca de seus filhos da vida passada. E não é que esta mãe reencontra esses filhos da existência passada? Então, meus amados, a reencarnação é o desafio do retorno. Consta no Livro dos Espíritos, nas questões 330 a 343, falando sobre este retorno, sobre a reencarnação. E precisamente
Na questão 339 do Livro dos Espíritos, os espíritos asseveram que a perturbação que o espírito entra na reencarnação, no momento da reencarnação, é muito maior e, sobretudo, mais longa do que pela morte. Porque os espíritos esclarecem que pela morte o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra nessa escravidão. A questão 340 do livro trata do instante da encarnação. Como é que o espírito procede no instante da sua encarnação? Os espíritos asseveram para a gente que o espírito procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Ele pode encontrar ou não. Ele não sabe se irá ou não sucumbir, se irá ou não lograr êxito. Tudo é muito relativo. Na questão 341 do mesmo livro, do Livro dos Espíritos, trata dos sentimentos do espírito, sentimentos que o espírito tem na aproximação do momento de reencarnar. Nesse momento, o espírito sente uma espécie de agonia, pois que as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar conforme ele a suporte. Então, meus amados, há todo um planejamento da reencarnação. E Ellen Van Bach, autora do livro Recordando Vidas Passadas, ela analisa 750 pacientes. Ela faz uma análise desses pacientes, o antes de nascer, como eles se sentiram e quais os seus objetivos para a encarnação que eles estão encetando. Quais os objetivos? Hermínio Miranda também, no seu livro Nossos Filhos são Espíritos, vocês devem conhecer, ele cita depoimentos colhidos dessa mesma doutora Ellen, na página 55 desse livro. Tais projetos, meus amados, envolvem complexidade que mal podemos imaginar, tais como pesquisa do passado, avaliações de possibilidades futuras, identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas futuras atividades. Há aí inúmeras variáveis que são postas em discussão e avaliação, a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. Então, há complexidade desse planejamento. E no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, trata-se justamente dessa complexidade quando fala da reencarnação de Segismundo. Portanto, meus amados, o corpo humano é a mais importante moradia para aqueles que necessitam das vivências
na dimensão física da Terra. Por isso, a importância de haver um cuidadoso planejamento para as futuras habitações carnais. O selvagem, o semi-selvagem, constrói suas habitações em moldes simples e rudimentares. Todavia, o homem que já desenvolveu padrões superiores constrói o lar organizando plantas prévias. Plantas prévias. E toda a organização desse planejamento reencarnatório começa com a fecundação física. Aí, ao haver a fecundação, o espírito aproxima-se dos pais, daqueles que serão os seus pais. Existindo aí uma ligação espiritual. E começa, então, a redução do perispírito, que chama miniaturização perispirítica. No livro de Ergorina Cunha, uma sobrinha de Eurípides Barçanufo, o livro Imagem do Além, pelo espírito Lúcio, e lá ele mostra um aparelho de restringimento, de compactação do nível de consciência. E essa redução desse nível de consciência depende do nível evolutivo, de cada espírito. O processo de restringimento realizado no Ministério da Regeneração e utilizado nas reencarnações compulsórias. O perispírito, após passar por esse processo, resulta num pequeniníssimo corpo ovalado, lembrando uma pastilha. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, trata da união da alma com o corpo. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos benfeitores respondem: a união começa na concepção. Porque na concepção o espírito já está ligado aos pais que vão lhe receber. Mas só completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga como um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz, até o instante do nascimento. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 13, As Vidas Sucessivas, trata Leon Denis da reencarnação e justamente trata aí da ligação do perispírito com a matéria. Desde a concepção até o nascimento, explica Leon Denis, a operação, a fusão, opera-se lentamente, fibra por fibra, molécula por molécula, pelo afluxo crescente dos elementos materiais e da força vital fornecido pelos genitores. Os movimentos, meus amados, vibratórios do perispírito da criança vão diminuindo e restringem-se ao mesmo tempo em que as faculdades da alma, a memória, a consciência esvai-se e aniquila-se. Ele perde, cai o véu do esquecimento. Aí há o esquecimento do passado. É a essa redução das vibrações fluídicas do perispírito, a sua oclusão na carne, que se deve atribuir a perda da memória das vidas passadas.
É um véu que cai, um véu cada vez mais espesso, que envolve a alma e apaga-lhe as radiações interiores. Todas as impressões da sua vida celeste e do seu longo passado volvem às profundezas do inconsciente. E a imersão, ou seja, o ressurgimento, só se realiza nas horas de exteriorização, ou seja, do sono, da exteriorização do perispírito, ou por ocasião da morte. No Livro dos Espíritos, na questão 392, trata do esquecimento do passado. Allan Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Os espíritos amigos, benfeitores, respondem: não pode o homem, não pode, nem deve saber tudo. Não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Então, o esquecimento do passado é uma bondade divina. Pois sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria o espírito ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Ele é mais senhor de si. E o insigne Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, assevera: o nosso futuro está em nossas mãos. Em nossas mãos. E a nossa felicidade para o bem aumenta na razão direta dos nossos esforços para o praticarmos. Então, o meu destino, eu sou construtora dele. Sou construtora dele. Toda vida nobre e pura, toda missão superior é o resultado de um passado imenso de lutas, de derrotas sofridas, de vitórias ganhas contra nós mesmos. Todos esses espíritos de escola que a gente vê tiveram as suas lutas, as suas derrotas, as suas querelas e foram gradativamente superando e iluminando. Por isso que qualquer um de nós é capaz de se iluminar, de tornarmos seres lucígenos, porque somos centelhas e fagulhas divinas. Cada faculdade brilhante, cada virtude sólida reclamou, meus amados, existências múltiplas de trabalho obscuro, de combate violento entre o espírito e a carne, a paixão e o dever. Para chegar ao talento, ao gênio, o pensamento teve de amadurecer lentamente, através dos séculos. Então, conforme se verifica no livro Antologia Poética de Cornélio Pires, psicografia de Chico e Divaldo Vieira, ele diz muito apropriadamente: reencarnação é o benefício que a outro não se compara. É o modo que Deus nos deu da gente mudar de cara. Enfim, devemos ter sempre, meus amados, gratidão pela vida, porque ela é bela, ela é belíssima. Então, agradecidos aos espíritos amigos que nos trouxeram tantas luzes com esses ensinamentos, e possamos nós nos imbuirmos dessas verdades que eles nos trazem, de forma que possamos transformar
o mundo à nossa volta, nos transformando interiormente, porque a transformação é de dentro para fora, meus amados, a verdadeira transformação. Então, que a paz do Mestre Jesus seja em nossos corações, hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz.